porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. A minha palavra honesta e sincera de gratidão, como eu tenho sido abençoado aqui, comunhão com os irmãos, nas ministrações da palavra, no cuidado, cada palavra, cada abraço, cada oração, manifestação de carinho, como nos edifica, nos abençoa, nos faz bem, nos anima. Muito obrigado. Quero agradecer ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Vitória, seu pastor e todos os que trabalham aqui. Eu recebi carinho de todo mundo e eu sei que vocês também que estão aqui, os irmãos que estão trabalhando, sempre muito atenciosos. Que coisa boa quando o povo de Deus aprende a fazer tudo para a glória de Deus. Obrigado, pastor Jailton, obrigado, pastor Hernandes, pastor Daniel, obrigado, filho. Está com seu filhinho precisando de cuidados médicos, e o pequeno Davi, mas mesmo assim não mediu esforços, nos assistiu. Obrigado, pastor. Deus abençoe a Marina, a Davi e a Sara, que está sendo aguardada com expectativa. Deus abençoe Soli, que tão solícita, nos abençoou também, nos tem servido. Bom rever pessoas queridas, a alegria de rever o pastor Givanildo nessa manhã. Nós somos colegas de turma e somos amigos, e é bom revê-lo, e outros irmãos aqui também. Como é bom estar aqui na casa de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Meus óculos tiveram um problema, quebraram. Há alguns dias fui ao oculista, novos exames, e fomos à ótica, e havia uma expectativa de que antes da minha viagem os óculos estivessem prontos, mas nada, até antes que eu estava indo para o aeroporto, não estava pronto. Quando eu cheguei aqui em Vitória, 17 horas, ligaram para mim: seu Lutero, pode vir pegar seus óculos. Eu já estava aqui. Mas na verdade minha esposa me fez uma recomendação, dentre outras, né? Ela disse: Lutero, cuidado quando for ler a Bíblia, né? Não acrescente nada, porque ela disse que às vezes eu não estou enxergando uma palavra e eu digo outra, não é um perigo. Então eu vou ler aqui, meus irmãos, com santo temor, viu? 2 Timóteo, capítulo 4. Essa é uma das cartas bíblicas mais comoventes, né? Eu já ouvi relato e li também estudiosos dizendo: não consigo ler 2 Timóteo sem chorar, porque é uma carta muito tocante, uma belíssima mensagem. Aqui está um homem de Deus que, pela misericórdia e graça do Senhor, terminou bem. Terminou bem. Hoje eu queria deixar aqui uma palavra de consolo, de bom ânimo na nossa caminhada, na nossa jornada. Versículo de número 9. Ele dizendo a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras.
Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Vamos ler agora, queridos, de 17 a 18, leamos juntos. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que texto belíssimo da palavra de Deus. O pastor John Piper, com o coração pastoral que tem, e o seu amor pelas escrituras, e essa sensibilidade que a graça deu a ele, fazendo um comentário desse texto, ele escreveu: ele estava abandonado. E aí ele pergunta por quê? E responde: para que ele pudesse escrever essa sentença preciosa para a nossa alma. Mas o Senhor me assistiu. Deus seja louvado. No Senhor não há mudança e nem sombra de variação. Como diz o querido Ronaldo Lidório, Ele não pode ser melhor do que é, e nem menos do que é. Ele é perfeito. O Deus de Paulo é o nosso Deus, queridos. Saulo de Tarso, quando convertido de forma extraordinária, lá na estrada de Damasco, quebrantado, estava em oração, o Senhor falou a Ananias, um homem de Deus, que fosse ao encontro de Saulo, e ele, temendo muito: mas Senhor, temos ouvido a respeito desse homem implacável. E o Senhor tranquilizou o coração de Ananias, dizendo que ele estava orando. E disse a Ananias essas palavras que estão em Atos 9, 15 e 16: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios, bem como perante os filhos de Israel, pois lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. E de fato foi assim, queridos irmãos. O outrora insolente, blasfemo, perseguidor, foi transformado em um homem quebrantado, em um homem dócil, em um homem sem amargura, sem ressentimento. Envelheceu sem amargura e sem ressentimento. Um homem firme pela graça de Deus, sustentado pelo Senhor, por conta de suas muitas habilidades, por conta de sua intrepidez, do seu conhecimento, da sua liderança, por conta de tantos frutos, e como ele mesmo diz na segunda carta aos Coríntios, por causa das revelações, por causa de tantas manifestações do Senhor, ele disse: para que eu não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que me esbofeteasse, me humilhasse, a fim de que ele aprendesse a depender sempre da graça de Deus. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E esse homem quebrantado foi testemunha fiel do Senhor, e foi testemunha dos sofrimentos do Senhor. Esse homem que diz: na minha primeira defesa ninguém fez a meu favor, todos me abandonaram, ele sabia muito bem, conhecia muito bem o sofrimento. Aos Coríntios, na segunda carta, quando sua autenticidade apostólica era questionada, quando os judaizantes pressionavam os cristãos gentios a exigirem de Paulo uma carta de recomendação, o apóstolo escreveu: vocês são a nossa carta, essa carta escrita nos corações. E nessa carta ele fala muito, e ele sempre toma cuidado para que não se apresente como alguém soberbo, autoconfiante. Ele mesmo podia dizer: eu sou o que sou pela graça de Deus.
E ele fala dos sofrimentos entre os judeus, entre os gentios, sofrimentos nos rios, nos mares, apedrejado, fustigado com vara, chicoteado, humilhado. Quantos sofrimentos! No início da segunda carta aos Coríntios, os estudiosos entendem que ele estava falando daquele evento acontecido em Éfeso. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, Deus de toda consolação, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar outros. Irmãos, eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi a ponto de desesperarmos até da própria vida, ou literalmente, melhor morrer do que viver. Mais adiante, na mesma carta, no capítulo 7, ele fala: quando chegamos à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, lutas por fora, temores por dentro, mas Deus, que conforta os abatidos, nos consolou, e naquela ocasião, com a chegada de Tito. Na mesma segunda epístola aos Coríntios, vejam que o mercantilismo da fé é uma coisa tão antiga, não é? E ele diz lá, capítulo 2: nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Que bênção! O caráter dele sendo trabalhado, sendo provado. O Senhor vai preparando o seu filho, fazendo dele um ministro fiel, operoso, piedoso, frutífero, discipulador, um homem que tinha como alvo maior a glória de Deus. Ele não descansava, ele aproveitava as oportunidades, ele estava sempre em oração, fazendo aquilo que Jesus ordenou aos seus discípulos: levantem os olhos, vejam, os campos branquejam para a ceifa. Era um homem que não descansava, era um homem operoso na pregação da palavra. Quantos sofrimentos aos Gálatas. Ele disse: ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. E então temos as cartas pastorais, escritas pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, como o nome diz, cartas aos pastores, em ocasiões diferentes. Quando escreveu primeira a Timóteo e a Tito, estabeleceu esses pastores, Timóteo em Éfeso, Tito em Creta, e deu a eles orientações. Paulo acabara de sair da prisão em Roma, aquela primeira prisão, passou 2 anos, e pela misericórdia e graça de Deus, frutificando. Estou preso, estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. E ele podia ensinar, como ele escreveu aos Filipenses, para dizer a uma igreja aflita, apreensiva, porque o seu pastor, o seu irmão querido estava preso, e ele escreve: quero cientificá-los de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Nós cremos, queridos, nesse Deus da providência, esse Senhor, nesses dias, e já foi dito aqui, quando o nosso país se prepara para as eleições, uma disputa tão acirrada, tão polarizada, com tantos ataques, e que tem gerado muitos temores, muitas pessoas ansiosas, e isso é natural ao nosso coração, mas que Deus nos dê a graça, queridos, de enxergarmos que o Senhor está no alto e sublime trono, que Ele está assentado no trono e que Ele está reinando. Quando Isaías teve essa visão, era uma época difícil, depois da morte do rei Uzias, um rei que reinara durante 52 anos, um período de estabilidade. Agora era morto o rei Uzias, há uma consternação nacional. O próprio Isaías está triste, mas ele tem essa visão: o Senhor está no trono. Quando o Senhor se revelou a João e deu a ele
a mensagem da revelação do livro do Apocalipse. Estava ele na ilha de Pátimos. E há um capítulo, aliás, todos os capítulos são fantásticos do Apocalipse, um livro para confortar e consolar a igreja. Mas o capítulo 4 fala da visão do trono. O imperador com mão de ferro, torturando, maltratando, prendendo, matando os cristãos, muitos separados da família, seus bens confiscados. E João tem uma revelação, ele tem uma visão. Ele viu o trono glorioso de Deus. Agora você imagine essa mensagem para confortar a igreja. João falando da visão do trono, um trono cheio de glória, cheio de majestade, e aqueles irmãos, alguns presos, outros sendo torturados, outros tinham perdido seus entes queridos, outros seus bens confiscados, mas essa palavra de conforto: o Senhor está no trono. Que essa palavra, queridos, traga alento ao nosso coração. O Senhor é o condutor da história, e essa era a visão que Paulo tinha. Quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Naquela primeira prisão ele escreveu 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele recebeu pessoas, irmãos ficaram encorajados para pregar o Evangelho. Onésimo foi convertido ali. E como diz Ray Stedman, quando Paulo estava algemado a um guarda pretoriano, ele diz assim: se você ter pena de alguém, não tenha de Paulo, mas tenha do guarda. Porque Paulo estava ali orando e o guarda estava do lado. E Paulo estudando as escrituras e meditando e evangelizando, e o guarda está ali ao seu lado. Ao final da carta aos Filipenses ele diz: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Pela providência e graça de Deus, certamente alguns daqueles guardas foram alcançados pela graça do Senhor. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. Aqui estamos. Quando a gente participa de uma conferência como essa, a gente quer um renovo da devoção, um renovo da visão, do entusiasmo, do zelo, da paixão. Nós queremos ganhar almas, nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado, nós queremos que o nosso ministério receba um despertamento, uma revitalização, que a nossa igreja também passe por um momento como este. E nós sabemos que o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele realiza essa obra. Ele escreve então 1 Timóteo e a carta a Tito, instruindo aqueles pastores a importância de uma liderança comprometida, de gente irrepreensível, temente a Deus, com aquelas qualificações. Mas o princípio que ele ensina nesses dias maus, queridos: nós combatemos os falsos ensinamentos pregando a verdade, e por isso é urgente que sejamos expositores da Bíblia, conhecedores da Bíblia, estudiosos da Bíblia. Que Deus nos dê a graça de amarmos a sua palavra. Quando eu leio Salmo 119, que fala a respeito da excelência da palavra de Deus, e o salmista ora: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. Mais adiante ele diz: torrentes de águas correm dos meus olhos, brotam dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua palavra. O homem que chorava assim é o mesmo que dizia: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E a instrução àqueles pastores era esta, dentre outras: prega a palavra. Que Deus nos dê a graça, queridos irmãos, de sermos fiéis expositores das Escrituras Sagradas, que ensinemos a palavra, que meditemos na palavra, que discipulemos pessoas com base na palavra. Agora, a segunda carta a Timóteo é uma carta bem diferente, dirigida ao jovem Timóteo. Agora é um Paulo idoso. E a gente começa a pensar naquele perfil de Paulo.
longe de casa, aprisionado em Roma pela segunda vez, e desta vez não se encontrava em uma prisão domiciliar, mas em um cubículo escuro e úmido. Estava cercado de inimigos, em perigo de morte, aguardava a morte. Ele mesmo diz nesse capítulo: quanto a mim, verso 6, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Mas encontramos aqui, queridos, um servo fiel, um homem piedoso, e ele escreve para fortalecer o seu filho na fé, dizendo a Timóteo: não se envergonhe do Senhor Jesus e nem do seu encarcerado que sou eu. Que você reavive o dom de Deus que há em você. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. E ele dá esse testemunho, escreve para fortalecer o jovem Timóteo. John Stott, com muita sabedoria, sintetizou os 4 capítulos de 2 Timóteo com essas 4 exortações: guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho, permanece no Evangelho e prega o Evangelho. Eram essas palavras. E a nossa conferência da fé reformada nos faz essas convocações também, queridos. Que Deus nos dê a graça de guardarmos o Evangelho, que Deus nos dê a graça de sofrermos pelo Evangelho, porque todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Que Deus nos dê a graça de permanecermos no Evangelho, que Deus nos dê a graça de pregarmos o Evangelho. E quando nós olhamos para esse velho pastor, agora limitado em seus movimentos, não mais podendo receber pessoas, não mais podendo evangelizar como havia feito na primeira prisão, agora com seus movimentos bem limitados, o Senhor concedeu a ele a graça de permanecer firme até o fim. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Oh, que bênção, queridos irmãos. Deus nos dê essa graça. O Deus de Paulo é o nosso Deus. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos anima, é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos quebranta. Foi Ele quem nos vocacionou, é Ele quem nos dá dons e habilidades, é Ele quem nos capacita. Na verdade, é Ele, como já ouvimos aqui nessa conferência, é Ele quem faz a obra, nós somos instrumentos. E o Senhor nos dê a graça, queridos irmãos, de permanecermos firmes e fiéis. O historiador diz que um juízo romano começava com um exame preliminar para formular a acusação precisa a ser imputada ao prisioneiro. E tudo leva a crer que Paulo faz referência a esse exame preliminar. Quando ele foi levado a esse exame preliminar, nenhum amigo esteve com ele. Alguns dos seus companheiros estavam envolvidos com a obra da evangelização. No entanto, era muito perigoso proclamar-se amigo de um homem que era julgado. Havia um iminente risco de vida. Citando John Stott novamente, ele faz isso cautelosamente, são palavras dele. Esse momento, podemos dizer cautelosamente, foi o Getsemane de Paulo. E ele faz essa analogia com o Getsemane de Jesus. Ele diz: é claro, a agonia do Senhor foi diferente, a agonia de Paulo foi diferente da de Cristo. Como um piedoso pregador que está entre nós, falando sobre o sofrimento do Senhor, não apenas físico, mas moral, espiritual. Foi uma agonia, uma luta, sua alma estava profundamente triste até a morte. Mas é interessante, queridos, quando lemos lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 50, que quando o Senhor teve de enfrentar sozinho aquela provação, pois na hora de sua maior necessidade, todos também o abandonaram, disse Jesus, todos, diz o evangelista, todos me abandonaram,
registra o evangelista, a palavra de Jesus: todos me abandonaram, deixando, todos fugiram. O apóstolo Paulo diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, ninguém se levantou, mas o Senhor me assistiu. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvimos aqui nessa conferência, essa é uma das promessas da grande comissão: eis que estou convosco. O apóstolo Paulo experimentou essa presença do Senhor. E eu queria agora, rapidamente, objetivamente, mostrar 3 incontestáveis evidências de que o Senhor assistiu Paulo. Como ele mesmo diz: o Senhor me assistiu e me vestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. É o Senhor quem faz a obra, e Ele usa os seus instrumentos, Ele usa os seus filhos. E vejam que coisa linda, queridos irmãos, que essas evidências tragam alento ao nosso coração. Em primeiro lugar, Ele diz: todos me abandonaram. E nós podemos dizer assim: todos o abandonaram, mas Ele não estava só. Olha que palavra maravilhosa: o Senhor estava com ele. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Hebreus capítulo 13, 5 e 6, está escrito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu refúgio. Paulo foi testemunha de que Jesus honra a sua promessa. Vamos voltar agora a Jesus, aquela agonia do Getsêmani. E ele, antevendo a deserção que em breve ocorreria, disse, conforme está no Evangelho de João 16:32: eis que vem a hora, e já é chegado, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. O apóstolo Paulo disse: todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Um servo de Deus, uma serva de Deus, nunca estarão sós. Eu gosto muito do Salmo 27, que é um salmo tão precioso, confortador. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E o salmista começa a descrever situações extremas. Se estourar contra a minha guerra, se um exército se acampar contra mim, ainda assim terei confiança. E ele chega ao extremo de dizer: se meu pai e minha mãe me abandonarem, sem dúvida nenhuma, queridos, nossos pais seriam os últimos a nos abandonarem, não é verdade? Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não estava só. É muito bom saber que temos a presença do Senhor. Ele nos cerca por trás e por diante, e sobre nós põe a sua mão. O Senhor nos selou com o Espírito Santo. O Espírito do Senhor habita em nós. O Senhor está presente. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. O nosso Deus é aquele, queridos, cujos olhos repousam sobre aqueles que o temem. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Por isso podemos dizer a palavra de Deus, convicção: eleva os meus olhos, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Segundo lugar, uma outra evidência da presença do Senhor para alentar o nosso coração é que o apóstolo Paulo, queridos, naquele contexto e sendo tratado como inimigo, abandonado pelos homens, tendo a presença do Senhor, naquela circunstância tão adversa, ele teve ânimo, teve forças, a sua convicção foi mantida, e ele pregou o Evangelho mesmo naquela hora aguda
ele não deixou de pregar o Evangelho. Ele que havia exortado Timóteo, prega o Evangelho, insta, quer seja oportuno, quer não, exorta, repreende, fala com toda doutrina. Ele aproveitou aquela hora penosa no tribunal romano, e é interessante isso. Estava lembrando do saudoso reverendo Antônio Elias. Ele gostava de dizer assim: a bênção de envelhecer sem amargura. E o apóstolo Paulo agora, o velho, pela graça de Deus, não tinha um coração amargurado. Ele aproveitou aquela hora penosa diante do tribunal romano, não para murmurar, não para lamentar as ausências ou coisa parecida, mas para proclamar a mensagem de Cristo. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Desde aquele dia, na estrada de Damasco, o apóstolo Paulo jamais deixou de pregar o Evangelho. É interessante, o seu jeitão, sua liderança, homem operoso, ele queria começar logo a pregar, mas em Damasco ele foi rejeitado. Ele foi a Jerusalém e ele teve que ouvir uma palavra do Senhor dizendo: saia da cidade, porque as pessoas não ouvirão você. E é interessante que Paulo tentou argumentar com o Senhor dizendo: mas eles me conhecem, eles sabem que eu sou, como eu perseguia. E o Senhor disse a ele: saia da cidade. E ele se recolheu. Como disse um famoso pregador, ele voltou para casa, para Tarso. E esse pregador disse assim: a nossa casa, a nossa terra é o lugar mais difícil para a gente pregar, que as pessoas nos conhecem muito bem. E ele voltou para casa. Não era o tempo ainda. E o Senhor foi preparando, forjando o seu caráter, até que na providência de Deus, os que foram dispersos depois da morte de Estevão saíram pregando. O Evangelho chegou a Antioquia da Síria. Quando os apóstolos souberam da graça de Deus naquele lugar, mandaram Barnabé. Quando Barnabé viu aquela obra, alegrou-se, e o que ele fez? Foi a Tarso procurar Saulo. E diz o texto, quando eu leio esse texto em Atos, eu fico maravilhado pensando assim: durante um ano todo, Barnabé e Saulo ensinaram a numerosa multidão. Pregação, discipulado. Não é sem razão, queridos, que o centro missionário deixou de ser Jerusalém e passou a ser Antioquia da Síria. E foi daquela igreja que Paulo foi enviado para as viagens missionárias. E eu fico maravilhado quando leio Lucas, o historiador, ligado aos detalhes, fazendo a narrativa, e ele começa dizendo: Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Mas daqui a pouco ele muda, é Paulo e Barnabé, é Paulo e Barnabé. Eu sempre uso essa linguagem falando com os meus colegas, né? Barnabé era o titular, Paulo era o auxiliar. Só que o Senhor Deus deu a Saulo uma graça muito especial, um ministério diferenciado, dons especiais, um ministério muito mais pujante. E aí Lucas inverte, é Paulo e Barnabé. E uma coisa maravilhosa, queridos, a gente não encontra um Barnabé chateado, não é? Paulo, você é meu auxiliar, você agora está querendo tomar o meu lugar. Não existia nada disso. Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo. E nós precisamos entender isso, queridos. Como diz o pastor Francisco Leonardo, Deus não vai cobrar de nós os dons que Ele não nos deu. Não queiramos nos comparar com outras pessoas. Paulo fala isso em 2 Coríntios. Queridos, há irmãos que têm um ministério diferente, grandioso. O nosso ministério talvez seja mais simples. Foi o mesmo Senhor quem chamou Pedro, quem chamou João, quem chamou Paulo e quem chamou André. Quais são as obras de André? Você se lembra o registro das obras de André? Eu me lembro de um registro, não é? Ele disse ao Senhor: tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes, não é? Quais são os registros das obras de André?
queridos irmãos, um ministério diferente. Não fiquemos com inveja daqueles a quem humanamente nós chamamos de os top, né? Deus dá graça a alguns irmãos. Talvez o nosso lugar seja um lugar obscuro, nosso nome nunca se tornará famoso, mas o importante, queridos, é que nós sejamos encontrados fiéis. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Não tente imitar outras pessoas. Deus lhe deu uma capacitação especial. Eu acho que a gente deve imitar a piedade dos piedosos, a gente deve imitar a integridade dos íntegros, a gente deve imitar o temor do Senhor que homens e mulheres de Deus têm, mas nunca o estilo, o ministério, e nem ficar chateado, nada disso. Deus tinha um propósito, como havia dito naquele dia a Ananias: vai orar por ele. Deus tinha um ministério diferente na vida de Paulo, e desde aquele dia jamais deixou de pregar. Como eu disse, até autoconfiante, queria ser ouvido em Damasco. E como foi que ele saiu de Damasco? Foi humilhado, saiu lá em um cesto. Imagine a humilhação. O Senhor estava forjando o caráter dele. Depois Jerusalém, as pessoas sabem que eu sou, elas me conhecem, elas me ouvirão. Às vezes a gente gosta de fazer isso, né? Vamos trazer um artista, fulano de tal, jogador de futebol que se converteu. Essa pessoa vai causar impacto, queridos? Talvez sim, talvez não. É a dispensação da graça de Deus. Saulo teve que ir a Tarso, para a sua terra, e ficou esperando o tempo de Deus. Mas a partir daquele ministério em Antioquia, jamais deixou de pregar. Suas viagens missionárias, plantação de igrejas, treinamento de equipes missionárias, fortalecendo os irmãos. Eu me emociono sempre que leio Atos capítulo 20, final da terceira viagem missionária, está indo a Jerusalém. Ele diz: eu não sei o que me espera, mas o Espírito Santo tem mostrado cidade em cidade que me aguardam sofrimentos, tribulações. Um profeta desce de Jerusalém, o profeta Ágabo, tira o cinto de Paulo, amar, e diz: olha, é isso que espera o dono desse cinto. E os irmãos tentam impedir o apóstolo Paulo de subir a Jerusalém. E ele diz aos irmãos: meus irmãos, o que é que vocês estão fazendo? Vocês estão querendo derreter o meu coração. Eu estou disposto não apenas a sofrer, mas a morrer pelo Senhor. Uma graça de Deus. Nunca deixou de pregar. E ele tem pressa, chama os presbíteros de Éfeso, se reúne com eles lá em Mileto, e ele faz uma síntese de sua caminhada. Vocês sabem muito bem como foi o meu procedimento desde o primeiro dia até agora, jamais deixando de vos anunciar as coisas proveitosas, fazendo isso publicamente, também de casa em casa, exortando a cada um com lágrimas. E o verso 24 diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi para pregar o Evangelho. Como ouvimos aqui, esse homem tinha visão, paixão, compromisso e investia a vida. Ele obedeceu a seu próprio mandato a Timóteo: prega a palavra. Em qualquer circunstância ele proclamou a Cristo a todos os homens. Sempre considerou-se um devedor, como escreveu na primeira carta aos Coríntios capítulo 9: ai de mim se não pregar o Evangelho. Sobre os meus ombros estava essa responsabilidade. E é interessante, queridos, ali diante do juízo romano, ele estava tão ocupado pensando na missão de pregar, que se esqueceu dos perigos e dos abandonos humanos. O Senhor estava ali, o Senhor o assistiu e o revestiu de forças. É o Senhor quem nos renova, queridos irmãos. E que Deus renove o meu ministério, que Deus renove o seu ministério, que Deus revitalize a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja. Deus nos dê um novo ânimo
que Deus nos use, queridos irmãos, para o louvor da sua glória. Mas, por fim, terceiro e último lugar, uma terceira evidência da presença do Senhor foi a perseverança de Paulo. Paulo estava seguro do reino celestial. Imagine essa cena. Para aqueles que estavam presentes àquela audiência romana, Paulo era um criminoso, condenado pela justiça. Contudo, por causa da presença do Senhor, da obra de Deus em Cristo Jesus na vida de Paulo, ele via, ele enxergava mais além do momento e sabia que a sua salvação eterna estava assegurada. São palavras dele: o Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. O Senhor me livrará de toda obra má e me salvará para o seu reino celestial. Ou seja, os estudiosos dizem que essa obra má, quando a expressão bíblica é o Senhor me livrou da boca do leão, não que o Senhor tenha livrado da morte, porque ele morreu, logo depois foi decapitado, mas o leão é aquele que está ao nosso redor, rugindo, procurando a quem possa tragar. Você pode imaginar naquele momento a fé do apóstolo Paulo sendo testada. Imagine naquele momento, no ocaso de sua vida, valeu a pena? Esse homem intelectual que aprendera aos pés de Gamaliel, esse homem, se tivesse seguido uma outra carreira, se tivesse sido um mestre, um empresário, um político, se ele tivesse seguido outra carreira, ele olha assim para a sua vida, é tentado a pensar: o que foi que eu fiz na minha vida? Olha como eu termino os meus dias. Eu não tenho patrimônio. Na verdade, eu tenho uma capa que eu deixei lá na casa de capa. Certamente, passando rapidamente, deixou a capa. Quais são os seus tesouros? Os livros, especialmente os pergaminhos. E ele pede a Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Na sua humanidade, seria muito importante a presença do seu filho na fé, do seu discípulo, certamente para um tempo de oração, para as últimas instruções, porque esse homem tem o coração no Senhor, está preocupado com a glória do Senhor, com a pregação do Evangelho. Quem sabe o último momento, aquele abraço do amigo, para fortalecer Timóteo, dizer: Timóteo, continue firme, porque o mesmo Deus que me tem assistido, Ele tem assistido você. Que bênção, queridos. Paulo não abandonou a fidelidade a Cristo. Por que não abandonou? Porque ele jamais esteve só. O Senhor o sustentou. Essa doutrina tão cara para nós, a doutrina da perseverança dos santos, só é possível por causa da graça de Deus. É Deus quem nos sustenta, é Ele quem nos segura. O Senhor me assistiu, disse ele, e me revestiu de forças. E agora ele experimenta o ensinamento dele aos filipenses: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós terá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou o Salmo 138, que ele conhecia tão bem: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Ó, queridos irmãos, e é por isso que o apóstolo Paulo termina esse momento glorificando ao Senhor. Qual é o fim da nossa vida? Não é glorificar o Senhor? E ele assim o faz. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Como escreveu Pedro na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 11: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Queridos, concluindo algumas breves aplicações. Em primeiro lugar, que Deus nos dê a graça de terminarmos os nossos dias glorificando a Deus. É só o Senhor que pode fazer isso. Que Deus nos dê a graça de não terminarmos os nossos dias negando o Senhor, frios, abandonando a obra, sendo desleixados. Que Deus nos dê graça, queridos. Paulo terminou seus dias glorificando a Deus. A Ele seja a glória para todos sempre.
Paulo foi consolado pelo Senhor. Paulo pregou até o último momento na força que o Senhor supre. E Paulo foi recebido na glória pela graça de Deus. Tenho sofrido todas essas coisas, disse ele, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Tenho sofrido todas essas coisas, mas não me envergonho. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Preguemos a palavra, queridos. Sejamos encontrados fiéis. Nós temos a presença do Senhor, a promessa daquele que não pode mentir. Ele está conosco, nos levanta, nos anima, nos fortalece, nos dá intrepidez, nos dá poder, nos dá graça. Paulo sempre foi dependente do Senhor Deus. Por fim, recentemente vi uma pregação de Ronaldo Lidório com base em Efésios capítulo 6, combate cristão. Aquele texto que fala sobre a armadura de Deus. Mas a ênfase de Ronaldo, uma das grandes ênfases, foi a oração que Paulo pediu em seu favor. Orem por mim, para que no abrir de minha boca eu saiba falar do mistério de Deus. Orem por mim, para que eu seja intrépido. E Ronaldo Lidório disse: o homem mais intrépido que o cristianismo produziu pediu que a igreja orasse para que ele tivesse intrepidez. Que Deus nos dê intrepidez, queridos irmãos. Que Deus nos dê a graça de sermos encontrados fiéis. E quando nossa vida terminar, que o Senhor seja glorificado e nós sejamos recebidos lá na glória. Amém. Amém.